Boa noite, a gente está aqui de volta. Hoje a gente está tentando falar sobre a emoção dos adolescentes. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram, não sei se é o horário, mas a gente tem tido certa dificuldade de conexão, né? Tendo algumas interrupções, algumas dificuldades de voz. Então, desligamos e voltamos novamente. Então, já adicionei a Dani, estou esperando a sala atender e entrar na chamada, para que a gente possa falar com ela, que trabalha com isso já há um certo tempo, então que tem uma bagagem profissional sobre como se relacionar com os adolescentes. A Dani já está aí, daqui a pouco ela entra. A Dani, eu já te mandei o convite, vê se apareceu para você. Eu já peço de cara para quem está entrando, fale um pouquinho de como está o som, como está a imagem, se está aparecendo bem, e vamos esperar a Dani entrar. Apareceu para você, Dani, será? Chamo de novo. Me deu uma posição. Acabei de derrubar um monte de coisas. Pode ter feito um pouquinho de barulho. Dani, você conseguiu ver a chamada? Quer que eu tente te adicionar novamente? Vamos ver. Eu tô te vendo. Você declinou. Por quê? Vamos tentar mais uma vez. Oi, tudo bem? Ô, Dani, não sei se você tá me ouvindo. Sua imagem está um pouquinho travada. Tô. Tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô te ouvindo Ih, também. A gente vai tentar essa vez, se não rolar, aí eu tenho apelado para gravação, porque nem sempre o Insta tá rolando, principalmente esses horários de noite, que eles parecem que são mais é, disputados. Então, sim. tem ficado bastante pessoas, né? E algumas pessoas têm relatado dificuldade. Mas vamos tentar, que eu acho que agora tá rolando. Eu tô te vendo andando, consigo te ver melhor. Da outra É, vez estava que travando eu tô muito, vendo, agora eu tô vendo. Peraí que eu tô indo para um outro lugar para ver se o sinal fica melhor. Uhum. Esse que você tá andando aí, pra mim tá bom. Porque da outra vez tava travando muito, agora eu É, consigo ver você caminhando, tô vendo tudo direitinho. agora eu acho que aqui estou perto do aparelho. Então acho que agora vai dar. Eu vou dizer que eu tô do lado também, entendeu? Eu já tô assim, gato escaldado com a internet, você não tá entendendo. É. A gente tá aqui que tem que ficar quase dentro do aparelho, né? Tá uma situação assim, inventamos de depender da tecnologia, aí tá dando nisso, É assim, com né? uma mão segura o celular e com a outra segura o aparelho da internet. Quase isso. É, Ô mas Dani, agora acho que agora vamos acho lá. que foi. Acho que vai sim. Vamos lá, só a sua imagem É. tá estável, tá bem melhor. Vamos tentar seguir então. Então, bom, para quem já me conhece e não me conhece também, eu sou a Lívia Macedo, aqui fundadora aqui do Mestrado Maternidade, da nossa rede de apoio à maternidade possível, né? E a gente chamou a Dani Coelho, que já trabalha com o desenvolvimento emocional dos adolescentes, para falar um pouquinho disso para a gente, né? Daí, então, eu queria abrir um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, né? Vai em frente. Bora lá. Eu costumo brincar quando eu faço minhas apresentações, né, a palestra e tal, eu falo, igual você começou aí, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Daniele, né, Daniele Coelho, eu sou arte educadora, né, Uhum, trabalho com educação emocional, sim. através de atividades lúdicas, né, com crianças e adolescentes, com Uhum, atividades através da arte terapia, né? Como que tudo isso começou? Eu, na época da minha faculdade, fiz uma formação em artes, né?
E cheguei a dar aula na época não era, mas que hoje é o equivalente, né? A educação infantil e o ensino fundamental 1 e o 2, Sim. né? E Era só que aí magistério, chegou num não? momento. Não era magistério, não era colégio. Colégio hoje é o ensino médio, né? Mas Sim. era o ensino básico. Escola, Eu não sim. lembro agora. Ó. Uhum. E aí, assim, dava aula de artes normal, né? Não Uhum. tinha essa formação que eu tenho hoje de coach, de arte terapia. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um trabalho, né? Eu fui para o mundo corporativo, trabalhar com treinamento também, né? Então eu continuava dando aula, mas era para adulto, era para, né, na área comercial. E fiquei por um bom tempo, até que veio a maternidade. E muda E a vida da pessoa toda. Muda todos os planos, porque assim, eu perdi uma gestação anterior a essa minha primeira, que hoje está aqui. E aí, assim, o meu marido falava, poxa, você não queria tanto ser mãe? Aí agora que você está sendo mãe, você vai continuar, né, trabalhando nessa pegada corporativa, trabalhando, não sei o quê. Aí eu falei, é verdade, eu vou me dedicar a esse período porque É era um o que dos eu queria. principais dilemas, né? Um dos principais dilemas que as mães passam em geral, né? Mas que bom que você assim, conseguiu escolher pela uma coisa que pudesse, né, encaixar os dois objetivos. Olha a Norma Azevedo aí dando boa noite pra gente. Nossa, a Norminha, eu já fiz um curso com ela de Atibaia, né? Eu não conheço, não. Até... Ela deu uma boa noite, estou retribuindo. Não conhece? Ela é uma parceira aí. A gente já fez uma formação de coach parental. Legal. E ontem eu lembrei dela, porque eu fui para Atibaia de ônibus. Sim. E eu lembrei que uma vez eu fui de ônibus com ela para Atibaia, de São Paulo para lá, no dia de curso. Chamou legal. pelo pensamento. Que bom que você está aí. Então, nesse período, isso foi a minha filha nasceu em 2010, Sim. Então eu trabalhava na área corporativa, e aí eu me desliguei da empresa e fui me dedicar 2 anos para ficar com ela. Sim. Quando ela estava quase com 2 anos, eu já tinha escolhido a escolinha para ela, e pensando na minha forma de voltar a trabalhar, eu engravidei novamente. E que é a minha segunda filha, que hoje tem 8 anos, né? E aí eu falei, nossa, eu vou voltar a trabalhar e daqui a pouco eu vou ter que parar de novo para fazer, né? Para cuidar dela também e tal. Sim. Aí eu não voltei. Falei, não vou voltar, vou ficar mais um tempinho em casa. Em casa não, né? Mas assim, me dedicar à maternidade, Sim. fazer algumas outras coisas. Foi quando eu fui estudar sobre o desenvolvimento humano. Então eu fui fazer a minha formação em arte terapia. Sim. E aí eu conseguia conciliar, mas aí quando ela tinha quase 1 aninho, eu já não queria mais ficar em casa, queria voltar a trabalhar, queria, né? Porque a gente sente essa necessidade. Né? Nos deixa mais completa, na verdade, né? Eu queria, assim, estar com outras pessoas, conversar sobre outras coisas, além de só casa, né? E criança. E enfim, fralda. Coloquei ela fralda, peito, mamadeira, papinha, queria, né? E aí eu fui em busca de uma outra formação. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui fazer a minha formação em coach. E aí eu, assim, descobri não, né? Eu vi que tinha uma formação específica para o universo infantil. Sim. Né? E aí, assim, Legal. Como eu estava vivenciando tudo aquilo, né, das crianças, e eu queria ser uma boa mãe, né? Acho que todas Sim. nós pensamos, né? E aí Sim. eu fui fazer essa formação. E aí, isso foi em 2015, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar com essa proposta, né? Com crianças. Naquela época era só criança.
porque era o que eu tinha em casa, né? Então, assim, Sim. eu falava, eu fazia um teste aqui em casa do que funcionava e não funcionava para poder aplicar e ajudar outras mães. É Sim. porque uma coisa que a gente, nós, quando a gente, né, nos tornamos mãe, você também é mãe, sabe disso, Sim. é que a gente carrega uma culpa muito grande, né? Porque se a gente resolve trabalhar, é porque eu não vou ficar com a minha filha. Principalmente Se nos eu primeiros deixar anos. de trabalhar, se eu deixar de trabalhar, talvez eu não tenha os recursos para dar tudo que eu quero. Então a Sim. gente sempre tem uma culpa, né? Então eu queria assim ter base, né? Um estudo para assim entender que eu não precisava sentir essa culpa. Sim. Que o momento que eu estivesse presente com elas era presente com elas. Então, assim, o tempo que eu tinha para trabalhar era trabalhar e o que eu tinha para ficar com elas era com elas, e não ter essa culpa. E isso foi muito bom. Aí Você o queria tempo fazer a foi sua escolha passando, de né? forma saudável também, né? Isso, exatamente, porque eu acho que isso é o principal para gente, né? Como mulher, como mãe, que ajuda, que com todas as mães que eu trabalho hoje, eu falo, o importante, não tem certo ou errado. Sim. A mãe que escolheu se dedicar a filho e abandonou a parte, né, de trabalho corporativo, o que for que ela escolher, tem que ser uma escolha consciente. Sim. Para que ela esteja certa daquele caminho. Se ela quer se dedicar ao filho, ok, se essa a escolha dela. Não Sim. ser uma escolha pressionada ou forçada por outro, né? Porque aí ocorre a cobrança e aí vem todas aquelas outras, né? Julgamento, culpa. Então eu não queria ter culpa. E na verdade, assim, eu acho que elas entendem hoje, né? Essa escolha, então assim, não me cobram quando eu tenho que sair, por exemplo, eu fui ontem para Atibaia e voltei só hoje. Entenderam perfeitamente, porque foi uma questão de trabalho, né? Agora eu estou aqui em São Paulo. Então, assim, é bem claro isso, né? E aí, uns 2 anos atrás, eu comecei a perceber algumas mudanças na minha filha mais velha, de comportamento, de atitude. Aqui tem 10 anos. E aí eu comecei a perceber que assim, ela já estava passando por um processo da adolescência. A pré-adolescência Foi quando que o eu pessoal comecei, fala, né, também. exatamente. Foi quando eu comecei a estudar sobre adolescente, para entender, que eu acho que é o tema principal aqui do nossa live, né? Essa questão da idade do adolescente é uma coisa bem interessante. A minha filha, ela tem alguns amiguinhos. E são de diferentes idades. E é engraçado que esses amiguinhas, ela tem 2 amiguinhas que ano passado tinham 8 anos, e esse ano tem 9 anos. A diferença do comportamento delas, do 8 para 9 anos, está assim, perceptível. A gente percebe que elas não sabem por quê, mas elas estão mais agitadas, elas estão um pouco mais nervosas, sabe? Então, assim, eu já vejo algumas coisas mudando. Lógico que eu não estou com elas 24 horas, porque eu não sou a mãe delas. Mas enquanto eu vejo as amiguinhas da minha filha, né? Eu já começo a perceber desde essa idade mais ou menos que você está falando. Você falou em 10, eu estou falando em 9. Então, né, eu já comecei também a perceber mudanças. Assim, eu ainda assim não consegui fechar esse pensamento, mas eu acho assim, essa questão da idade, né, da mudança, eu acho que tem um pouco a ver com a questão da alimentação, que acaba assim, os alimentos hoje, pela questão do hormônio, né? Sim. E aí que a gente ingere pode estar assim, adiantando esse processo, né? Dessas mudanças todas. Pode sim, realmente isso aí a gente teria que estudar mais, né? Mas eu acho que sim, pode estar ligado. Eu lembro que eu tinha uma amiguinha que ela menstruou super cedo, né? Porque eu era toda adolescente também, né? Com 9 anos ela estava menstruando. Eu falei, nossa e tal. E aí a gente foi pesquisar um pouco dessa questão da alimentação. Mas enfim, né? Vindo um pouquinho para o nosso tema, um pouquinho mais de forma mais focada, a gente sempre ouve, né, que os adolescentes eles são meio que uns desafios assim para os pais, né? E por que você acha que é isso, assim? Por que a gente sempre ouve os adolescentes dessa forma? É adolescente, né?
Assim, quando eu escuto as pessoas falando exatamente da forma como você falou, parece assim, né? Nossa, ficou doente. Ou então virou Né? um Parece uma monstro. doença. Nossa, é isso mesmo. Fala, nossa, tá fazendo isso, meu Deus. Aí parece que é uma coisa assim, né? É. Que não vai passar, que é um absurdo tal. Na verdade, o que acontece? Existe a gente, né, o cérebro, hoje é possível falar isso porque tem a neurociência aí que comprova tudo isso, né? A gente Sim. tem dois cérebros, né? O emocional e o racional. O emocional, que é o sistema límbico, ele já vem formado desde bebê, desde que nasceu, está formado. Isso acaba justificando as questões das birras, né, das crianças, os comportamentos infantis e tal. Sim. E aí, quando vai evoluindo, né, por volta de 11, 12 anos, o cérebro racional, né, que é o córtex, ele vai amadurecendo. Só que esse amadurecimento completo, essa formação completa, vai ocorrer lá pelos 25 anos. Não existe, assim, uma Você idade acabou certa. de me dar a melhor resposta do mundo, porque eu dizia para todo mundo, eu falei, gente, eu acho que eu só deixei de ser adolescente nos 26, e as pessoas disseram, como assim? Eu falei, eu não sei, alguma coisa aconteceu que nos Mas é 26 minha cabeça possível. mudou. Olha, você me deu a Sim, melhor isso é resposta. perfeitamente possível. Isso é totalmente possível, porque, assim, não existe nada que afirme, não, foi com 21, foi com 22, foi com 14. Depende de cada um, né? Com 14 não vai ser, mas assim, essa formação se dá depois dos 20 anos, completa Entendi. do sistema racional, né? E aí, isso justifica essas questões, essas mudanças, porque assim, os pais falam, ficou rebelde, virou monstro, dormiu de um jeito e acordou de outro. Existe toda uma mudança. É como se a gente for comparar com um computador, você está trocando o sistema operacional desse computador, que é o que acontece com o adolescente. E tem todas essas mudanças hormonais também, e acabam aflorando esse comportamento. Né? De rebeldia, de responder, de querer mostrar assim, as necessidades deles, e aí, de repente, não vai de encontro com o que o pai e a mãe quer, e aí prefere se isolar. Tem tudo isso, sabe? Que precisa. Assim, são essas mudanças que ocorrem, mas que cada um vai reagir de uma maneira, cada adolescente, né? Essa sua resposta acabou assim me antecipando a minha próxima pergunta, que seria como é a cabeça do adolescente. Você está me falando que é uma cabeça que está em processo de transformação, que está se formando, né? Que muito ali dentro está mudando, né? E você fala também dessa questão do isolamento. Então, assim, eu vejo muitas famílias terem questões com isso, né? Então, às vezes, o adolescente, ele acorda, ele já vai para o quarto onde fica o computador dele, ou o próprio quarto, às vezes, para o canto dele e já fecha a porta. Né? Então já é um tipo assim, não me incomode. Acordei, mas não me incomode. Tipo assim, né? Então, como que a gente, enquanto mãe, pai, família, lida com isso, né? Com esse afastamento? Por que esse afastamento acontece? Como que a gente se relaciona com esse isolamento do adolescente? Existe um processo que chama individuação, que é quando esse adolescente ele está se desprendendo da família. Mas por que isso, né? Não é assim, ele não quer mais saber da família. Não. É um processo que está ocorrendo por conta dessa maturação toda, que isso pode acontecer a partir dos 10 anos, mas também pode ser tardia, com 19, 20 anos. Sim. E assim, ao invés do pai, né, se preocupar porque meu filho está ficando adolescente, ele teria que falar, ainda bem que ele está passando por esse processo. Porque se não acontecer agora, com 14, 15 anos, pode acontecer com 20, 21 anos, esse desprendimento. Porque, assim, é o processo de amadurecimento. Então, pode ser que amadureça mais para frente. Isso vai de adolescente para adolescente, né? Eu atendi uma pessoa o ano passado, e, na verdade, eu não cheguei a atender o adolescente, né, a menina. Mas eu atendi a mãe, porque a mãe tomou uma atitude tão, assim,
dentro do papo que eu tive com ela, né, do aconselhamento, que eu não precisei atender a adolescente, ela já melhorou. Olha que legal, que bom. Que foi assim, ela estava se isolando, ela não queria mais saber de estar presente com a família, Uhum. Questões assim de assistir filme, de comer junto, ela estava sempre fugindo. Sim. Mas aí o que aconteceu? Ela escrevia cartas falando que ela se sentia estranha dentro da família e ela já tinha tentado conversar, mas que a família acabava, de uma certa forma, podando, né, não deixando a conversa evoluir, e a forma como ela conseguia fazer isso era escrevendo. E a mãe, num dia de limpeza, achou essas cartas e leu. Que bom, né? Se falou, isso levou a um ponto positivo. Sim. Né? Ai, até me arrepiou aqui, porque quando ela me contou, eu falei, nossa, foi um pedido de socorro, e a gente vê tantos pedidos de socorro e acabam não sendo levados a sério, e aí a gente vê resultados aí de suicídio, né, de outras tantas coisas. Sim. Não digo que esse caso ia chegar a isso, mas assim, era um caminho, né? Sim, sim. E aí essa mãe, e aí essa mãe viu esse bilhete, leu, né? E aí sabia que eu trabalhava com isso, veio conversar comigo e falou, ela é uma pessoa amiga, né? E aí ela até conversou comigo, né? E falou, Dani, o que eu faço? Aí eu falei, traz ela de volta para você. Escuta ela, provoca essa escuta, né? Chama ela para fazer uma coisa que ela gosta, esteja presente. E aí ela começou a mudar essas, assim, de não... A filha começava a falar e ela já cortava. Não, ela ouvia. Isso é bem importante. E aí a filha começou a ter segurança na mãe, de saber que ela podia falar, né? E contar essas dificuldades, né? Esse dia a dia. Sim. Falar, na verdade, o que ela queria falar. Porque a mãe estava presente e escutando isso, sem cortar. Né? Porque eu acho que é muito importante que a gente escute o que eles têm a dizer. Porque senão eles não vão falar mesmo. Eles vão falar assim, toda vez que eu vou tentar falar, minha mãe me corta, então eu não vou falar mais. E fala mesmo. E aí mesmo. Acontece isso mesmo, né? E aí a menina voltou a confiar. Voltou a confiar não, né? Pode falar. Não, se torna parceiro de novo, né? A gente teve na minha casa mesmo, assim, meu marido com meu enteado, ele sentia que eles estavam se afastando muito. E aí eu falei, olha, você tem que fazer com seu filho. Isso eu não estudo, foi insight materno mesmo, assim. Você tem que se aproximar dele pelo que ele gosta. E ele gosta muito de skate. Aí um dia o menino virou pra ele e falou, pai, me filma de skate? Pediu isso, ele falou, agora. Ele falou, aqui, ó, nessa que eu vou. O menino mudou. O menino mudou completamente, assim, porque ele achou o caminho para sair se aproximando de novo, né? Então, voltou a conversar melhor, ficou mais, né, mais tranquilo. Então, eu acho, eu quis dar esse exemplo porque você falou de uma menina que escreve. Então, às vezes, o menino é mais difícil, né? Então, esse especificamente a gente foi pelo skate, deu super certo. Né? Então, achei legal por dar um exemplo semelhante. Não, é muito legal isso que você falou, porque assim, às vezes o que eles querem é que a gente esteja presente no momento deles. Coisa que a gente sempre faz não, você vai comigo porque eu que mando, né? Eu que pago, eu que te dou as coisas. E aí a gente acaba afastando cada vez mais eles, né? Quando, na verdade, sim, eu trabalho muito, né? Eu também trabalho com a parentalidade consciente. Então, assim, não é porque eu sou mais velha, porque eu sou a mãe, que eu tenho a autoridade. Eles também têm a necessidade. Então, aqui na minha casa, como que funciona, assim, a questão? Elas estão vendo um vídeo no YouTube. Sim. Aí eu não chego assim e falo, desliga agora, acabou, vai dormir. Não. Olha, quanto tempo tem esse vídeo? Tem 5 minutos.
então acabou esse vídeo, desliga, tal. Porque eu falei, se eu tivesse assistindo um filme, eu não ia gostar que alguém fosse lá, desligasse e acabou. Eu vi uma pergunta Não é? outro É a dia falando questão do assim, se você... respeito. Eu não vou me lembrar quem foi, mas foi alguém que também trabalha com a parentalidade falando, se você vai falar com o seu filho uma frase que a reconstruir sonhos, desculpa, não sei seu nome, ela tá dando boa noite pra gente, ela interagiu hoje no chats, né? No dia que ela falou o nome dela. Uhum. Mas essa pessoa que trabalhava com parentalidade, ela falou, se você vai ter uma atitude com o seu filho, se pergunta, você faria isso como adulto? Porque se você sentir que você não faria, então pensa duas vezes. Né? Então você tomaria o tablet e falaria, desliga, não, agora vamos dormir e tal, não sei o quê. Se você não faria isso como adulto, então com a criança você também tem que pensar em como agir. Eliana, boa noite, Eliana, bem-vinda. Né? Então É exatamente isso, né? É uma das técnicas, né, da parentalidade consciente, que é o igual valor. Então, assim, não é porque você é o adulto que é o que você falou tá certo. Né? Porque isso você está plantando para que seu filho também seja um adulto consciente, né? Que tenha respeito também pelo outro. Então, é o que eu aplico aqui dentro da minha casa, né? A minha filha, a de 10 anos, às vezes ela também, é porque eu trabalho com isso que ela não deixa de ter algumas atitudes como adolescente. Claro. Ela faz, só que aí como eu reajo? Eu falo assim, ó, eu sei que você de repente ela me respondeu, eu falo, ó, eu não falo assim com você, eu não gostaria que você falasse assim comigo. Então, quando você achar que pode falar melhor comigo, você vem, conversa novamente, e aí a gente acerta, se pediu alguma coisa. Não dá 2 minutos, ela já vem e fala, desculpa. Aí, porque é a forma como a gente trata, né? E até essa questão, assim, agora eu lembrei também de um garoto que eu atendi, e ele falava assim, o pai falava para mim, esse eu atendi um menino também, mas todo final de semana a gente vai andar a cavalo. Porque ele gosta, porque eu gosto, não sei o que e tal. Aí eu, tá bom. Aí na sessão o menino falava, mas eu não gosto de andar a cavalo. Aí eu, mas e por que você vai e fala pro seu pai que você gosta? É porque é o momento que eu tenho de estar com ele, porque senão eu não vejo meu pai. Eu falei, olha só assim, a necessidade desse menino de estar presente com o pai, mas que o pai achando que estava agradando. E, na verdade, era o menino que estava indo para o mundo dele, né? Sim, exatamente. Ele tenta, de toda forma, né, se aproximar, foi o caminho que ele encontrou, né? Deixa eu te perguntar outra coisa, assim, uma das outras coisas, né? Eu separei alguns pontos para a gente ir falando, né? Então, para a gente poder responder várias coisinhas de adolescente, poder, né, ter um conteúdo mais rico, um dos pontos que eu vejo é aquela criança que sempre tirou 10, estava ali 9, 8, 10, não sei o quê, daqui a pouco perde na matéria, não quer estudar, não consigo me concentrar, né? Não sei estudar sozinho, acontece muito, assim, as crianças mudam muito. Eu me lembro que minha primeira recuperação, que na minha época era recuperação, foi na 5ª série. E eu fiquei assim, desesperada. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou para recuperação, agora eu fui. E agora? Então, assim, comigo aconteceu um pouco isso, deu ter essa preocupação, mas eu vejo isso contra os adolescentes também, né? Então, como que os pais podem ajudar os adolescentes? Que na minha escola, a diretora dizia, olha, você não deve estudar com seu filho. Então, eu não sei até que ponto isso é válido, eu não sei se mudou, né? Se era uma outra pedagogia e mudou. Como que a gente ajuda a criança na escola, né? Tem muito a ver também com essa questão da maturação, né? E eu acredito assim, na nossa época, o estudo era de maneira diferente. Hoje existem várias linhas de educação. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas até perguntam para mim, né? Daniela, o que você acha da escola tal? Aí eu falo assim, isso é uma pergunta muito pessoal. Eu falei, a escola boa é aquela que os teus filhos estão felizes.
Porque se ele está feliz com aquele conteúdo, com a maneira como o professor aplica o conteúdo, ele vai aprender, né? Mesmo que tenha dificuldade, ele vai ter prazer em estar ali, em se dedicar à escola. Agora, eu vejo assim, tem muitos pais que falam, não, eu quero que ele estude lá porque é a melhor escola, ou porque a fulana estuda lá, né, a amiguinha. E cada um é um ser individual, né? Então, eu acho que tem que observar muito isso, de que maneira é dado tudo isso. Existe a questão, né, por esse processo de hormônio, de mudanças, Sim. eles ficam mais cansados, né, por todo esse processo que acontece, a energia é consumida de uma maneira mais rápida, então, assim, precisam ter um tempo de descanso. Então, é importante organizar, né, uma agenda para que tenha o tempo de estudo, um tempo de pausa, né? Eu aplico no meu programa de educação emocional para adolescente, tem uma técnica que até é possível achar aí pela internet, né? A técnica Pomodoro. E tem, não sei se você já ouviu falar, mas que tem os tempinhos de intervalo, então, para você se adaptar a uma rotina, né, de estudo, de atividades, e isso vai contribuir e melhorar esse desempenho, né? Que é muito importante, porque assim, também já nunca atendi alguém assim, mas já cruzei numa clínica com uma menina que tinha a agenda dela inteira tomada. Ela não podia encaixar mais nada porque a mãe já tinha arrumado música, dança, arte. Então, assim, ela tinha uma agenda mais cheia que a minha. Tadinha. Falei, vai chegar um momento que essa criança, né, ela, na época, devia ter uns 12 anos, eu falei, não vai dar conta. Porque precisa ter um momento de pausa, precisa ter um momento de descanso para viver a idade que ela está vivenciando, né? Isso é até interessante também. Em casa a gente fez uma agenda em conjunto, né? O que é que a gente fez? A gente apresentou as nossas demandas e falou assim, olha, agora você tem que me apresentar as suas. O que você precisa? Sim. Né? E aí quando a gente perguntou, principalmente dos estudos, quantas horas você quer estudar? Ele falou, não, pode botar a tarde toda. A gente falou, você não vai conseguir botar a tarde toda, vai ficar muito cansativo para você. Então vamos botar aqui, sei lá, 3 a 4 horas por dia, vamos ver como é que a gente resolve isso. Já tem a aula de manhã, então 2 horas aqui, depois, né, você faz alguma outra coisa, você tem seu intervalo aqui, você faz o que você quiser aqui é a hora de vídeo, né, vídeo, celular, do que você quiser. Então, mas em conjunto, né? Na hora que ele Precisa ter o momento de ócio. Sim, o momento para ele fazer o que ele quiser, né? Porque o que estava acontecendo era excesso de internet, né? E aí, a internet a gente sabe, né? Às vezes a pessoa assumiu outra identidade, né? Ela tem diversas redes sociais que a gente nem conhece, então eu vejo em casa mesmo, na minha família, eu tenho primos adolescentes, e às vezes eles falam, tô aqui na rede social X, oi? O que é isso? Então, assim, às vezes a gente nem conhece ainda. Uma rede social para jogo e que é parecida com o Zoom, mas aí você é mais leve porque você troca vídeo. Eu falei, eu não fazia nem ideia que existia, né? Então, quando é que isso de você assumir esse excesso de internet, você assumir outra identidade na internet pode ser um problema, né? Sim, isso é assim, isso foi uma coisa, na verdade, assim, a minha realidade aqui, né, na minha casa, aconteceu essa questão dos jogos, né, de ir para esses, como que eles falam, server, né, o servidor. Esse papo todo começou aqui comigo, aqui em casa, nesse período de pandemia, porque não tinha essa questão, elas, né, até antes desse processo, só a minha mais velha que tinha algumas aulas que já vinham pelo portal, né, da escola, que tinha esse acesso à internet, mas eram algumas aulas, né? E o restante era no presencial. A pequena não tinha essa aula online, né? Esse acesso, exato. E aí, com esse período da pandemia, era o que tem. Né? Até hoje está assim.
E aí, assim, a mais velha falava, as meninas entraram no intervalo antes da aula porque elas estão jogando. E ela não se interessava, mas isso foi no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês ela se rendeu e entrou também. E aí eu falei assim, como que eu vou podar se elas não estão tendo acesso às amigas na escola e elas acabam se encontrando nesses jogos de maneira online? Mas aí qual foi a conversa? Exatamente isso. As pessoas lá dentro podem estar se passando por alguém e não estão. Sim. Pode ser gente boa, como pode ser gente ruim. Então, assim, não quero que passe nenhum tipo de informação, né, da gente. Não quero que, se não conhece o nome lá, o nickname que elas falam, né? Não é para ficar conversando, nem respondendo. Fiz essas orientações, porque realmente, né, no começo da pandemia, eu fiz um bate-papo com uma moça que trabalha com segurança na internet. E tem tudo isso mesmo, né? Essas questões de pessoas. Tem muito. Eu já vi na minha família. Muito. Eu já vi na minha família, assim. Eu me lembro que, por exemplo, eu tenho uma prima mesmo que ela hoje já é formada. Mas quando ela tinha uns 12 anos, olha, ela já é formada hoje. E quando ela tinha 12 anos, eu não sei exatamente quantos anos atrás só isso, mas dá para você ter uma noção aí de tempo. Ela estava marcando um encontro com uma pessoinha que ela conheceu no jogo. Mas, gente... Olha... Ela conheceu, ela não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Era uma criança, nem acessando a internet, achando que sabia, e não sabia. E aí, quando os pais descobriram, aí os pais interviram imediatamente, claro, né? E foi tudo bem, muito bem resolvido, mas são detalhes que a gente tem que estar sempre atento, né? Hoje em dia, a gente já é sabido que tem redes sociais aí que você pode ver fotos do seu corpo, né? Então, assim, é um que chega, você já cria uma rede social desse tipo, né? E aí eu vejo muito... Por isso... Pode falar. Não, eu ia falar, por isso que é muito importante nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, né? A gente está falando muito da questão do adolescente, mas assim, se desde a infância você plantou essa conexão, para que assim, ele não se sinta sozinho e saiba agir num momento como esse. Você tá ali junto, orientando para essas aí, né? Porque além da questão do excesso de tela, que hoje a gente está brigando com isso por conta da pandemia, tem essa questão que na rede social você pode ser o que você quiser, não é? E você pode falar, vai, eu tô me apresentando aqui, né, como educadora, tal, não sei o quê. Só que aí amanhã eu posso falar, não, chega disso, amanhã eu vou ser outra coisa. E aí eu monto um outro portal, né, um outro link, perfil, um outro nome, outro perfil e posso ser o que eu quiser. E eu falo muito isso para elas. Eu falo, se a gente não conhece a pessoa realmente, você não sabe se é verdade o que ela está falando, né? Sim. Fora tantos outros aí que a gente tem escutado das questões assim, da pessoa colocar a foto e falar que é fulano, mas não é. Né? Assim, uma pessoa famosa e é outra pessoa, né? E eu vejo também que um dos riscos é essa inversão de valores, né? Então, uma vez que você acaba optando por uma rede social como essa que eu falei, né? Que você vai vender suas fotos. É uma inversão de valores. Uma vez que você acredita que esse mundo que você apresenta, um mundo de dinheiro e tal, e às vezes você é rico, tá lá apresentando a sua realidade, mas pode também não ser a sua realidade, entendeu? Pode você estar criando um personagem e esse personagem está crescendo, né? Então, assim, você deixar de ser quem você é, independente de como você vai, mas o deixar de ser quem você é e apresentar um personagem, né? E que muitas vezes tem os valores invertidos. Então, aí o que eu vejo é que o dinheiro ele acaba se tornando o principal objetivo de vida, né? E às vezes os meios para alcançá-lo, como essa rede que eu falei, ela acaba, não importa, eu vou ganhar dinheiro, né? Então, como é que a gente lida com isso, essa inversão de valores, né? Isso é muito importante, assim, quando eu vou começar um trabalho com um adolescente, o primeiro momento eu trabalho com os pais, para entender qual que é o valor, né, essa questão que você está falando, os valores daquela família. Sim. Porque assim, não adianta nada, eu faço um trabalho com um adolescente
E aí os pais e as mães, né, não condiz uma coisa com a outra, né? Uhum. Então, assim, é importante ter isso para ter clareza do caminho que você vai Sim. seguir, né? Porque se é aquele pai que realmente valoriza a questão material, né? Não é por maldade que faz isso, de querer dar o melhor. Quem não quer dar o melhor para seu filho? Claro. Né? Uhum. Todo mundo quer. E até no final de semana eu estive no shopping com a minha filha, e aí a mais velha queria um copo lá cheio de coisa e tal. E assim, o que é dar um copo para a filha? É. Só que eu falei, não vou dar, porque não tem necessidade do copo. Ela vai querer, e daqui 2 dias o copo vai estar largado. Isso mesmo. Ela saiu brava, bateu os pés, tal, não sei o quê. E aí depois que ela acalmou, eu fui conversar com ela. Eu falei, filha, quando eu falei não pra você, eu me senti a pior mãe do mundo. Só que se eu tivesse te dado esse copo, eu ia estar assinando embaixo que eu era a pior mãe do mundo. As coisas não são assim. Uhum. Aí ela, mas o copo estava barato, não sei o que. Eu falei, não estou questionando o caro ou o barato. Estou questionando a necessidade. Porque Sim. se você tivesse necessidade do copo, custava R$100, eu ia comprar. Mas se custasse 10 e não tem necessidade, não tem por que comprar. Não é assim que funciona. Então, aí você está pontuando os valores. E assim, não é porque eu tenho dinheiro e eu posso comprar tudo. Se eu não tiver o dinheiro e precisar, eu vou ter que dar um tempo, entendeu? Então, é nessas questões que isso também precisa ser trabalhado com o adolescente. Então, assim, nos meus atendimentos, eu costumo trabalhar esses valores para entender a personalidade, né, dessa pessoa, o adolescente, a família, para construir essa trajetória, né? E essa fase do adolescente, que eles são muito negligenciados. Então, assim, porque fala assim, é da adolescência, isso vai passar. Vai passar, sim. Né? Quando tiver lá o cérebro maduro, se tornar um adulto, vai passar. Só que se você não constrói tudo isso, que adolescente, que adulto que você está formando, né? Na frente. Porque às vezes o pai e a mãe não sabem trabalhar isso na criança. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Fica sem saber o que fazer. A Eliana, ela até sugeriu aqui uma pergunta, né, para lidar com isso. Se é eu quero ou eu preciso? Eu quero o copo ou eu preciso do copo, né? Como o adolescente enxergar isso, né? Exatamente. Para ensinar os valores, entender essa questão, né? Sim, porque você... É muito fácil, né? Você falar, eu posso, então eu vou dar tudo. Só que aí esse adolescente vai crescer, essa criança, né, passando na estrada, vai crescer e vai falar assim, eu posso ter tudo que eu quero, porque meu pai me dava. Mas aí, assim, o dia que eu como pai e mãe, não puder mais dar, e aí? Como esse adolescente vai entender? E aí pode se tornar rebelde. Sim. Saber explicar mesmo. Eu vejo assim, em casa, por exemplo, isso é uma situação, você falou do copo, eu me lembrei de uma situação da minha própria filha, de 2 anos. Ela não é adolescente, ela tem 2 anos. E alguma vez, ela quis alguma coisa que eu falei, filha, tá quebrado, a gente vai ter que comprar outro um dia e tal, né? Explicando, tava quebrado. Na hora, eu explicando pra ela, eu vou ter que comprar outro, eu usei essa expressão. Ela pegou um copo, desses de bebê mesmo, aquele plásticozinho mais duro, e ela ficou brava com alguma coisa e tacou o copo no chão. Aí eu falei, quebrou. Ela mamãe, vai ter que comprar outro. Eu falei, esse quebrou, já era. Porque você, né, jogou no chão, então quebrou. E aí a gente, de fato, não comprou outro. E o copo era novinho, tinha acabado de comprar pra ela. E aí ela meio que entendeu, mas ao mesmo tempo, me assustou a resposta dela, né? Do tipo, quebrou, mamãe, vai ter que comprar outro. Tipo, né? Sim. Então, se a gente não se liga nisso, bem cedo também, né? Eu acho que são coisas que a gente pode estar mais atenta, né? Eu me lembro que eu me assustei com essa resposta. Eu falei, nossa, aquilo que eu disse que estava quebrado e que vou ter que comprar outro, ela, para aquilo poderia ser, mas assim, ela já associou no quebrou, compra outro, e não é bem assim.
É. né? Então, e você, pelo que você falou aí, ela tem só 2 anos, né? Para você Exatamente. ver que às vezes a gente menospreza, né? Ah, é muito pequenininha. Mas não, olha, Uhum. né, a rapidez no pensamento e É. associando. Por isso que é importante, assim, é uma coisa boba, mas a importância de sentar e conversar e explicar. Não é bem assim, que foi o que você Uhum. fez. Não é por aí, né? É. Porque vai achar que realmente é assim. É até uma questão que eu falo, eu comentei hoje até com uma pessoa, né? Da questão de falar assim, obedece o seu pai, né? Obedece seu pai, obedece sua mãe. Aí eu falei assim, e de repente você fala assim, vai lá e põe o dedo no fogo. O pai não vai fazer isso, mas é um exemplo, né? Sim. Ensinar a criança a sempre obedecer. Então Uhum. vai lá e põe o dedinho na tomada. Se ela não colocar, ela está desobedecendo. Então, assim, é uma maneira de você falar errado, não é obedecer. A criança, ela tem que ter consciência do certo e do errado, para aí ela decidir o que fazer, né? E não ir contra você, porque por levar o pé da letra, ela está desobedecendo, né? Ou pelo menos ter consciência das consequências também, né? O que que uma... Quer falar? Não, pode falar. Eu falo, ter consciência, pelo menos, assim, das consequências das coisas, né? Então, assim, às vezes ela pode ainda não pensar isso é certo ou isso é errado, mas a consequência disso é isso. Então, como eu me Uhum. sinto com essa consequência, né? Eu acho que é um caminho também que pode ser usado, né? E, É. né? Uma coisa que eu tenho visto, assim, desse afastamento que você falou um pouco antes, você falou mais cedo, dessa menina que estava escrevendo, né? E você falou que isso pode chegar a um suicídio. Então, assim, eu já passei por um suicídio na família, foi inclusive o primeiro texto que eu escrevi dessa semana. Na segunda, eu postei um texto chamado Ela Só Uhum. Tinha 18 anos. Então, assim, é muito próximo, é muito chocante, né? E aí eu me pergunto, por que, que porque eu tenho sentido, eu não tenho pesquisa, mas eu sinto que está mais frequente, né? Eu sinto que a vida tem perdido importância para os adolescentes e que eles estão mais, digamos, corajosos. Eu digo corajosos assim, eles estão mais, eles têm mais, eles fazem isso mais facilmente. Eu não sei se antes não era tão dito, as pessoas não falavam, eu não sei dizer se é isso que mudou apenas, né? Apenas, mas eu sinto que tem perdido um pouco da importância. Você já vivenciou isso com alguém, com algum paciente seu, algum aluno, como você chama? Não, assim, graças a Deus, né, nenhum adolescente ou família mesmo que eu tenha atendido passou por isso. Conhecidos, né, eu lembro que você me contou desse suicídio. Uma ligação que E, entrou aqui, eu tive que desligar. oh, Mas ah, pode falar. eu lembro, assim, não aconteceu com ninguém, né? Eu lembro desse Uhum, episódio que você passou, que você comentou comigo, né? Essa questão sim. do suicídio. Uhum, Mas eu não presenciei, mas amigos eu já sei, assim, nas famílias de gente que eu conheço que aconteceu. Né? O pois que é. que eu falo sobre isso, né? Eu Uhum, acho que sempre teve. É até assim, se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que o número de adolescentes que se suicidam ou se mutilam é muito alto. sim, é Mas muito assim, alto, assustador. eu já fiz essa pesquisa e realmente, hoje eu não sei te dizer, mas assim, no começo da pandemia eu te digo que era muito maior do que a morte por Covid, Caramba. Então a se gente, fosse, a você gente fosse ver. são pandemias Né? que é aquilo que as pessoas falam, né? São pandemias silenciosas, porque ninguém chama atenção para isso e É, ela está acontecendo, né? exato. E aí, assim, o que que acontece, né? Acho que esse período da adolescência, os pais falam assim, eles ficam muito perdidos. Por quê? Para algumas coisas a gente considera assim, é muito criança para fazer isso. Uhum. E em um outro ponto fala assim, pô, mas você já é adulto, né? Já para ter certas atitudes. Então, assim, eles se sentem perdidos
entre a fase infantil e a fase adulta, porque os pais acabam falando, para isso você não tem idade ainda, ou você está fazendo isso, mas você já é adulto para fazer isso. Consegue me entender? Ficam perdidos dentro dessa relação, né? Eles não ficam nem adultos nem criança, e ficam ali de um lado para o outro. Para isso ser adulto, para isso vai ser criança. Vai ser adulto, né? Exatamente. E aí, assim, dentro da cabeça deles, passando por todo esse processo, né, de maturação, de mudanças hormonais, mudanças emocionais, mudanças físicas, né, porque na menina cresce o peito, aí começa a ter pelo, o menino muitas vezes muda a voz, menstruação. Então tem tudo isso, e às vezes, assim, se sentem perdidos, até por essa questão de querer se desprender da família, não por maldade, mas porque é uma fase que eles precisam ter isso, né? E aí, se a gente menospreza esse período, ou não consegue conversar, trazer essa criança, né, para o seu lado, você acaba perdendo. E aí pode ser que aconteça esse processo do suicídio, né? Acho que é muito difícil isso. Diálogo, essa conexão, pedir ajuda. Se de repente não consegue conversar, que seja através de uma carta, né? Porque tem gente que realmente... Ontem mesmo eu atendi um garoto, né? E já é mais, ele tem 21 anos. É um outro processo, né? Não é essa questão da inteligência emocional, é no processo de arte-terapia. E ele falou, eu não consigo me expressar através da arte. Eu consigo me expressar melhor através da escrita. Eu falei, então vamos fazer uma carta para você me contar o que você sente, né? Ele falou, ok. Então, na próxima semana ele vai me trazer uma carta. Porque, assim, de repente precisa encontrar esses caminhos, né? Sim. Para falar o que está sentindo, falar das emoções, né? Dessa importância de tudo isso, né? De dar nome para esses sentimentos. É a questão da empatia, né? De você conseguir se colocar também no lugar do outro e ver como que o outro pode se comportar, né? Porque você também não tem como ter certeza. Mas se colocar mesmo no lugar do outro e tentar acessar, fortalecer essa conexão, né? Ô, Dani, eu quero te fazer mais uma pergunta. Pode falar. Vamos lá. Não, pode falar. Eu ia falar assim que eu vejo hoje que... Eu não sei se é porque eu tô nesse meio, né? Mas assim, o que eu tenho percebido é essa procura dos pais mesmo de entender melhor o que acontece no universo dos filhos, para estar mais presente. Eu até falo, nossa, o pai e a mãe que teve a oportunidade nesse período da pandemia de estar mais próximo, de trazer esse relacionamento mais amoroso, né? Mais afetivo. Teve realmente uma excelente oportunidade. Aquele pai que não conseguiu se conectar, perdeu aí, a gente já está 8 meses em casa, né? Perdeu essa oportunidade, porque assim, não é para você tirar o dia inteiro para se dedicar ao filho. É falar assim, poxa, eu estou trabalhando em casa, então eu vou separar 10 minutinhos, 20 minutinhos para bater um papo, para assistir um filme, para estar presente naquele momento, né? Eu acho que é bem por aí, sim. A gente tentou fazer bastante isso em casa e eu acho que foi até na hora certa, né? Porque nos forçou a fazer isso, entendeu? Então, nos forçou a estar próximo, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, que é uma das... Já para a gente praticamente fechar, a gente já está faltando acho que 10 minutinhos. E o Instagram ele tem essa gentileza de derrubar as lives se a gente não para na hora, né? Então, a Aurora deu boa noite aí pra gente também, do autoconhecer. Você tá me ouvindo, Tânia? Opa, tá me ouvindo? Queria saber se tá bom. Agora voltou. Tá, não tem problema não. Perguntou, eu não fiz. Não, eu não falei ainda não. Eu tava esperando você voltar. Mas vamos lá. O que eu queria saber é o seguinte, se você encontra uma mãe, não é sua paciente, não é sua cliente, ela tá na rua, mas ela de alguma forma solta para você sem nem saber, assim, né?
que você aconselharia, o que você falaria para uma mãe que está tendo dificuldade com um filho adolescente, né? Como Emília do Aurora Autoconhecida, dando boa noite aí pra gente. Se apresentando também. Boa Bem-vinda, noite. Emília. E Ana Maria Cerqueira também, boa noite, bem-vinda. Mas o que você falaria para essa mãe que está com essa dificuldade? Perdida. Perdida. Acho que a palavra é bem essa mesmo, perdida. Com relação ao relacionamento com o filho, com alguma dificuldade? Com o filho adolescente. Alguma dificuldade com o filho adolescente. Ela não sei o que fazer com o meu filho adolescente, por motivo XPTO. Eu acho que é muito importante essa questão da conversa, né? Porque assim, ó, eu costumo dizer assim, pensa em você quando você era adolescente. Você é igual agora? De jeito nenhum, impossível. Eu até Mudou, percebo, como eu te falei amadureceu. lá no começo, né? Eu até percebo quando a chavinha mudou, né? Que foi lá para os 25, 26 anos, sei lá, uma coisa dessa. Agora, mas é mais ou menos essa idade. Então eu até percebo quando mudou a chavinha. Então eu certamente não sou a mesma. Então, é isso que a gente tem que ter em mente que assim como a gente mudou, o seu filho não vai ser daquele jeito para sempre. Ele está passando por um processo. E até hoje a gente, como adulto, a gente muda também. Você consegue, de repente, minimizar algumas coisas, deixar para lá outras coisas, né? Porque, assim, acho que cada fase você vai valorizando algumas e deixando algumas de lado, né? Algumas questões que você não quer mais. Então, assim, essa mãe precisa entender que aquele período, a dificuldade que ela esteja passando, vai passar. Então, assim, ontem eu até conversei com uma amiga, né, que ela fala que a filha dela está passando por uma... Que assim, que não está com problema, está se dedicando à escola, já reclamou que está cansada dessa questão do online, mas que tá tudo bem. E que a única coisa que ela não gosta que a menina faça é bater a porta e chorar. Aí eu falei, conversa com ela por que ela faz isso, né? E tenta entender. Assim, porque eu falei assim, se ela faz isso, é porque tem alguma coisa que não está agradando. É alguma coisa que ela quer falar e essa é a maneira que ela encontrou de falar. Então, assim, tenta entender qual é o motivo, se é cansaço, se é porque foi contrariada, né? Se é porque ela quer estar com alguém. Tenta entender o porquê de tudo isso e explica que você não gosta dessa atitude e o que ela poderia fazer para minimizar essa dificuldade dela. Então, assim, eu queria estar com uma amiga. Será que conversar por um... Hoje a gente não tá, né? Tem evitado os encontros. Mas, assim, será que você não consegue ter uma reunião online ou marcar um tempinho, né? Numa live como a gente está fazendo aqui, para bater um papo? Então, assim, minimizar esses conflitos, né? O que a mãe ou o pai precisa entender é assim, todo comportamento tem uma necessidade. Então, assim, o que está levando esse adolescente a ter aquele tipo de comportamento? A partir do momento que você identificou isso, conversar com ele, né? Um jogo aberto. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Para colocar algo no lugar disso que seja bom tanto para mim quanto para você, né? Sempre pensando no futuro. Esse tipo de comportamento não tá legal. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque de repente é alguma coisa que o pai e a mãe estão fazendo que não está agradando no filho. E aí a gente pode mudar também, né? Nem percebe, né? Nem percebe. Eu vejo muito por aí também, de tentar se aproximar, de tentar, né, levar conversa. Eu sei que às vezes é difícil, pode levar um tempo, né? Mas encontrar esses caminhos de entender o que o adolescente tem prazer em fazer para poder talvez chegar na conversa, né? Às vezes precisa de um passo antes, não sei, enfim. Mas é isso que você falou das fases. Isso é importante a gente observar que, assim, o adolescente ele tem a necessidade de extravasar, né? De buscar alguma coisa para liberar toda essa energia, né? Sim. E aí, assim,
Alguns podem ir para as drogas, alguns podem encontrar na bebida, mas também pode ter essa questão de para liberar os hormônios, né, da endorfina, né, os hormônios da felicidade, através de um esporte, através de uma prática de música. Então, isso, Sim. assim, o pai e a mãe conseguem identificar, né, perceber os talentos, né, dessa criança e explorar através disso, através de uma arte, né, da música, e não forçar, não, porque, eu gosto de tocar, eu não sou da música, mas assim, a minha filha menor, ela tem uma facilidade, assim, para aprender, tanto que ela pediu um violãozinho no Natal passado. Mas aí ela teve dificuldade em aprender a tocar o violão, mas aí ela falou assim, não, mas eu quero aprender teclado. E ela pega, assim, a música no mesmo dia da aula para tocar o teclado. Então, assim, é uma forma que ela tem de liberar né, os hormônios dela através de uma coisa que ela gosta. Não porque eu forcei. Sim. Né? E a gente vê muito a mãe falando, não, porque eu quero que faça isso, porque eu quero. E às vezes é uma frustração da mãe, né? A mãe falou, eu queria ser bailarina, já que eu não fui, a minha filha tem que ser. E se não for o talento dela, não é? É bem por aí, é bem por aí. Eu inventei uma arte aí que eu resolvi aprender a gogô, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou aprender a gogô, minha filha vai adorar. Aí eu falei, filha, vem aqui com a mãe, vamos brincar de agogô. Mãe, faz muito barulho. Obrigada. Obrigada. Né? Acontece. Cada um tem a sua, exatamente. Tudo bem. Assim, é uma questão da gente observar, né? Quais são as. Tanto que nos meus atendimentos eu tenho uma sessão que é de talentos, para ver esses talentos, uma sessão falando sobre valores da família, sempre levantando essas questões para direcionar esse adolescente, né? É bem legal. A gente está chegando no final já faltou alguns poucos minutinhos. Já foi bem rápido, para dizer bem, eu também assustei que passou muito rápido. Eu fico controlando esse tempo do Instagram, que ele já me derrubou uma vez, e eu morro de medo dele me derrubar de novo. Já me derrubou uma vez, na primeira. Eu não sabia, aí fui, acabou o tempo. Então eu queria falar, deu uma hora. Já está perto de dar uma hora. Eu queria agradecer a você. Eu queria falar também para quem está chegando, está conhecendo o nosso canal, a Dani Coelho, ela está entrando com uma coluna agora no mestrado de maternidade. E uma vez por semana vai ter uma dica aí da Dani sobre arte-terapia, sobre como a gente lidar de forma diferente com nossas crianças, né? Então convido todo mundo a assistir também, a já acompanhar aí o Insta da Dani, né? Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por essa conversa aqui da gente. Oi, filha. Olha aqui, alguém vai participar para dar um tchau, né? O grupo religioso me ajudou na educação das minhas filhas. Eu fiquei na música, teatro, acampamento. Isso aí, Diana. A Diana dando as dicas dela. Né? Você veio participar, né, filha, um pouquinho, dá tchau para todo mundo, né? A gente está terminando, tá bom, filha? Daqui a pouco a mamãe vai brincar com você também. Tá bom? Com vovó? Com vovó lá dentro, a gente pode brincar, né? A Aurora disse que sim, pode deixar que ela vai acompanhar também aí nossa coluna. E é isso, deixa espaço para você, se você quiser deixar alguma mensagem, né? Então o espaço é seu. Eu queria agradecer aí o convite, né? É uma temática que eu gosto muito de falar, né? Sobre o desenvolvimento humano propriamente, né? E o que eu assim, entrei nesse mundo porque primeiramente por uma necessidade da minha casa, né? Porque eu queria, acho que todas nós, né, queremos ser boas mães, mas eu também tinha essa questão do trabalho, né? Assim, se eu me dedicasse hoje 100% para casa e para as minhas filhas, eu não estaria satisfeita comigo 100%. Então, eu precisava ter esse equilíbrio entre a maternidade e o meu trabalho, né? E eu consegui encontrar, através aí de todos esses anos que eu venho estudando sobre desenvolvimento humano, entender esse universo, né, infantil e da adolescência, para trazer esse equilíbrio para outras mães que me procuram. Né, que é importante a gente tirar esse peso da culpa.
Sim, É isso que eu eu queria acho passar. muito importante essa mensagem, né? Porque a maternidade, se ela já traz um momento de transformação muito forte, e a gente se questiona das nossas escolhas, e depois a escolha ela pode talvez fazer não, a consequência que a gente ou não pensou, ou não desejou, e a gente fica, por que que eu fiz aquilo, né? E muitas vezes é o que era possível naquele momento, né? Exatamente. Então, eu acho realmente essa É mensagem. complementando isso que você está falando, é assim, hoje eu fiz aquilo que eu achava que era suficiente, que Sim, era bom. E na hora de eu pensar no dia seguinte, eu falar, mas eu podia ter feito melhor, então tenta fazer melhor no outro dia, porque você não exatamente. tem necessidade de parar, né? Uhum, E é sim, sempre evoluir, né? Não ter esse sentimento de culpa, mas assim, se falhou ou faltou alguma coisa, que você tenha a oportunidade no outro dia de fazer melhor, né? De fazer a diferença. isso aí. Como eu ouvi outro dia, a gente não é, a gente está, né? Então, né, hoje eu estou desse jeito, é essa situação. Não é assim, eu sou Uhum. procrastinadora, eu estou procrastinadora agora, eu sou errada, eu errei, ponto. Né? E Exatamente. você pode sempre mudar e melhorar, como você falou. Né? Então é isso, Uhum. muito Sempre, obrigada. sempre. Quero agradecer a todo mundo aí que Obrigada participou, aí. agradecer a Eliana, a Aurora, que mandou mensagem, as pessoas que entraram antes também participaram com a gente. Né? Então, obrigada, pessoal que Bom, gostou, pode compartilhar também, tá bom? E fiquem atentos aí à exatamente. coluna da Dani, que já aparece. Se fez sentido para você essa live aí, esse bate-papo, que mande, né, para outras pessoas que também têm essas dificuldades, né, e que não tem Exatamente. problema nenhum, E que às né? vezes não sabe nem por onde começar, né? Então, que esse seja Exatamente, uma né? oportunidade, um pontapé inicial, né? Tá bom? Exatamente, é isso aí. Super beijo, obrigada. Boa Que noite a ótimo que todo deu certo mundo. aí, a A internet internet, colaborou para a sim. gente ir até o fim. Então tá Exatamente. bom. Um super beijo. Beijão. Tchau, tchau.